faltam poucos dias para a prova do Enem, não é, pessoal? E agora? Estudar mais? Relaxar? Ou entrar em desespero? Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Gostou dessa abertura? Participa também! Grave um vídeo dizendo "Fala, meus queridos, tudo bem com vocês?" e manda para o e-mail que eu vou deixar aqui na descrição. Estou aguardando a sua participação. E agora vamos para o nosso vídeo. Realmente a prova do Enem está cada vez mais próxima. E a pergunta que fica no ar é: e agora? Eu devo estudar mais? Eu devo relaxar? Ou eu não devo entrar em desespero? Primeiramente, meus queridos, eu preciso que vocês mantenham a calma e prestem bastante atenção nessas dicas que eu vou passar para vocês agora. Ah, tá bem, professor. O senhor quer que eu mantenha a calma. É muito fácil falar. Não é o senhor que vai fazer a prova do Enem? Aí fica falando pra eu manter a calma. Aí quer que eu fique calmo, mas a prova do Enem tá chegando e eu não consigo me controlar porque eu fico ansioso, eu fico nervoso, aí o professor pede pra eu manter a calma, eu não consigo manter a calma, eu tô pra endoidar. Estão vendo isso, meus queridos? É essa situação extrema e desesperadora que você não pode se deixar chegar. Eu sei que é muito difícil, meus queridos, manter o controle, mas é muito importante em várias situações da nossa vida, inclusive às vésperas do vestibular, você manter o controle emocional sobre si mesmo. Primeira coisa que eu vou te falar é: não alimente os sentimentos que lhe geram cada vez mais ansiedade. Vou dar alguns exemplos para vocês disso aí. Eu conheço alunos que ficam, por exemplo, contando quantos dias faltam para a prova. Aí o cara chega para mim e diz assim: professor, hoje faltam 150 dias para a prova do Enem. Aí na aula seguinte ele vem: professor, agora o senhor sabia que faltam só 149 dias para a prova do Enem? Aí no dia seguinte: professor, hoje faltam 148 dias, 148 para a prova do Enem. Meus queridos, pelo amor de Deus, isso alimenta a ansiedade. Se essa pessoa ela vem contando dia após dia quanto falta para a prova do Enem, é óbvio que isso aí vai causar cada vez mais ansiedade. Lembra do que eu falei para vocês no início da nossa conversa? Tudo que alimenta sentimento de ansiedade, evite. Existe também a situação do aluno que não se programou direito ao longo do ano. Aí ele vê que a prova se encontra às vésperas e ele olha a carga de conteúdo, a quantidade de conteúdos que ele tem que estudar, aí vê que é tanta coisa que ficou acumulado que aí bate aquela situação desesperadora. Eu tenho uma ideia, meus queridos, que eu acabei desenvolvendo com essa minha experiência de vários anos na docência em Química. Eu diria que 50% da sua aprovação depende do seu conhecimento, ou seja, daquilo que realmente você estudou e aprendeu ao longo do ano. Mas os outros 50% dependem do seu estado emocional durante a prova. Isso significa que muita gente fica muito preocupado com os conteúdos, mas esquece de treinar o comportamento emocional na hora da prova. Eu já conheci vários alunos que eram muito bons em conteúdo. Era aquele aluno que praticamente não tinha dificuldade, respondia todas as questões numa boa, tirava uma boa nota nos simulados, mas quando era lá no dia da prova que ele tinha que mostrar ou colocar à prova o conhecimento dele, ficava nervoso e aí a mão começava a suar e ele entrava em desespero, aí ele lia o enunciado da primeira questão e não entendia absolutamente nada. Quer dizer, uma situação como essa, convenhamos, é extremamente triste de acontecer. Por isso que é importante você manter o equilíbrio das duas coisas. Você tem que ter o conteúdo, tem que ter o conhecimento, mas tem que fazer também uma preparação psicológica e emocional para você estar bem consigo mesmo no dia da sua prova. Então, meus queridos, a pergunta que realmente fica no ar é: o que eu devo fazer agora que o Enem está mais próximo? No que se refere ao campo dos estudos, meus queridos, eu diria para vocês: continuem estudando no seu ritmo normal. Vou dar um exemplo para vocês. Um maratonista, ele corre por maratona, esse tempo varia um pouquinho, mas vamos dizer que 1 hora e 15 minutos. Se esse maratonista vai, portanto, correr 1 hora e 15 minutos, quer dizer que no treino dele, ele não vai correr 15 minutos, ele não vai correr 30 minutos e nem vai correr 2 ou 3 horas.
ele vai procurar fazer o quê? Assemelhar as condições do treino dele às condições da maratona, para que quando chegue o dia da competição, ele esteja realmente preparado no tempo e na duração daquela prova. E uma dica bem bacana para ver se você já está no ritmo do Enem é fazer simulados com a sugestão de a cada 2 semanas. Ou seja, no final de semana você dá uma descansada, no final de semana seguinte faz um simulado do Enem. Na semana seguinte descansa, na outra você faz um simulado e vai alternando. Mas quando você fizer um simulado da prova do Enem, é muito importante que você faça com o mesmo número de questões do Enem, com a mesma duração e com o mesmo horário. Ou seja, você vai estar simulando na realidade uma situação extremamente parecida com a situação real do dia da prova. E muitos alunos pecam exatamente nesse ponto. Tem gente que estuda muito, mas faz pouco simulado. Aí é aquele tipo de aluno que chega e diz: mas professor, a prova do Enem não tem tempo suficiente para responder todas as questões. É muito exercício, são muitas questões e pouco tempo. Muito provavelmente isso acontece porque esse aluno não treinou efetivamente o tempo de resolução das questões. Então, na hora que você for fazer uma lista de exercícios que o seu professor designar, preste bastante atenção no tempo e na duração que você vai dar para esses exercícios. Ou seja, você não vai ter uma tarde toda nem uma manhã toda para resolver aquela lista. Procure cronometrar e converse com seu professor para ele dar uma sugestão de tempo para você desenvolver aquelas questões. No que se refere ao campo emocional, meus queridos, vou passar para vocês algumas dicas práticas que podem ajudar a controlar as suas emoções. Primeiro, respeite o seu intervalo de estudos. Quem está se preparando realmente para a prova do Enem, com certeza deve ter lá o seu cronograma de estudos, que você reserva X horas para estudar física, X horas para história, X para geografia e assim por diante. Normalmente, quando os alunos elaboram esses cronogramas de estudo, é muito comum que eles coloquem algumas pausas entre uma matéria e outra, o que é muito saudável e é necessário. Respeite essas pausas, porque elas são extremamente importantes para você voltar a respirar um pouquinho mais e dar um tempo para o seu cérebro assimilar um pouco aquilo que você já estudou. Vocês que estão estudando num ritmo forte para o Enem devem saber que o que eu vou falar agora é uma verdade. Às vezes, quando você está, por exemplo, fazendo uma questão de matemática, uma questão de química, e aí você já bateu cabeça vários minutos nela e não consegue resolver, às vezes quando você dá uma parada, vai tomar um copo com água, vai dar uma relaxada, aí ó, vem aquele estalo. Opa, eu já sei onde é que eu estava errando. Aí você volta e acaba conseguindo desenvolver a questão. Então essas paradas elas são importantes porque o nosso cérebro ele leva um tempo para assimilar as coisas e esse tempo precisa ser muito respeitado, meus queridos. A prática de esportes, meus queridos, também ajuda muito, porque se o corpo ele se mantém saudável, isso ajuda a sua mente a pensar melhor. Não perca o contato com seus amigos e familiares. É extremamente importante você ter esse suporte emocional. Então, de vez em quando, dá uma ligada para um amigo, vê como é que ele tá. Nas suas horas de intervalo, vá visitar algum familiar seu, sente, converse, atualize aquele papo. Trocar ideia com outras pessoas, principalmente seus entes queridos ou seus amigos mais próximos, ajuda muito a você extravasar certas emoções e a manter o seu emocional muito bem equilibrado. Em alguns casos, na preparação emocional também, meus queridos, pode haver a necessidade de você pedir auxílio de um profissional, como um psicólogo ou um psicopedagogo. Então, se você durante a prova fica muito nervoso, muito ansioso, realmente não consegue pensar mais em nada, dá aquele branco geral, talvez esse profissional ele vai ajudar bastante você a melhorar o seu rendimento na prova. Meus queridos, pensem comigo. Como é que você estava no seu conhecimento no começo do ano e como você está agora? Não deu uma melhorada? Responde para mim. Claro que sim. Isso é um sinal muito positivo.
Isso significa que você está evoluindo como estudante e isso é muito importante. Ah, professor, mas eu tô aprendendo devagar, eu não consigo ir mais rápido. Respeite o seu ritmo, não se compare com os outros, siga sempre no seu ritmo e continue evoluindo um pouquinho cada dia, que uma hora você vai chegar lá, eu tenho certeza. Agora vocês já pararam para pensar que todas as pessoas que passam no vestibular passam por esses mesmos problemas que talvez vocês estejam passando hoje? Sim, pessoal, isso é normal. Aquela sensação de que você não conseguiu estudar tudo direito quando está chegando perto da prova, ou aquela sensação de que eu poderia ter feito um pouco melhor, mas acabou que não deu. Todo mundo que passa no vestibular sente essa sensação e ela é normal. O que você precisa saber é equilibrar e controlar essas emoções. Mas esse sentimento de incerteza, meus queridos, de sempre querer fazer melhor, ele é inerente à natureza humana. Ou seja, a gente sempre acha que a gente nunca fez o melhor que a gente poderia ter feito. E isso é muito importante quando você sabe controlar esse tipo de sentimento, que ele vai lhe levar a melhorar cada vez mais, porque você nunca vai estar satisfeito com o desempenho de uma certa tarefa que você fez. Então, sempre vai acontecer essa busca por, poxa, eu poderia ter procurado melhorar um pouquinho mais, poderia ter feito isso aqui melhor. E nessa, você vai evoluindo com o passar do tempo. E por fim, meus queridos, acredite em você mesmo. Você tem capacidade. Sim, por mais que muitas pessoas, às vezes até próximas de você, não acreditem no seu potencial, você tem que acreditar no seu sonho, porque você é capaz de realizá-lo. Se você pode sonhar, você pode realizar. Continue estudando bastante, porque você está no caminho certo. Independente de você ser um aluno que tenha muita dificuldade e precisa estudar bastante, ou um aluno que tenha mais facilidade em aprender, independente de qualquer situação, foque no seu objetivo. Se você tem um ideal, lute por ele. Porque quando você chegar no final dessa reta, que você vê o seu nome lá na lista dos aprovados, que é algo que não tem preço, você vai olhar para trás, como todos os alunos que passam por isso, e vai dizer: poxa, professor, tudo isso realmente valeu a pena. Toda essa angústia que você está passando atualmente, eu te entendo e tenho certeza também que ela vai passar. Continue se esforçando para ver o seu nome na lista dos aprovados. E aí, quando chegar esse dia, você realmente vai ver que todo o seu esforço, todas as lágrimas que foram derramadas, todo o suor, todo o sacrifício, enfim, tudo valeu a pena. Continue estudando, meus queridos, e acima de tudo, acreditem no seu potencial. Você é capaz. Você vai conseguir, eu tenho certeza. E essa foi a nossa conversa de hoje, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Como é que está o seu sentimento hoje? Como você está se sentindo? Coloca aqui nos comentários para eu ler. Vamos trocar uma ideia. Não esqueça, pessoal, de deixar seu like nesse vídeo, porque ajuda bastante o crescimento do canal. Então, se essa mensagem foi relevante para você, deixa seu like. Eu quero agradecer muito a todos os alunos que têm demonstrado manifestações de carinho. Realmente, meu muito obrigado, pessoal. Eu vou esperar todos vocês no nosso próximo vídeo, hein? Quem ainda não é inscrito no canal da Sala da Química, não perde tempo. Clica no botão de se inscrever e ativem as notificações. Eu vou ficando por aqui, mas eu vou te encontrar no próximo vídeo. Um grande abraço a todos, pessoal. Confie em você porque você é capaz. Valeu!